nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Suplico-vos, Senhor Jesus Cristo, que a força de vosso amor, mais ardente que o fogo e mais doce que o mel, absorva a minha alma, a fim de que eu morra por amor de vosso amor. Ó vós que vos dignastes morrer por amor de meu amor. Meus queridos amigos, na meditação de hoje, nós vamos ver que Jesus ele suou sangue. Apenas o evangelista Lucas narra este fato. Ele vem dizer assim, que apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava com mais instância, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Percebe-se que alguns detalhes deste evangelho nos mostram como foi essa agonia de Cristo. Apareceu um anjo para confortá-lo. Ele pedia ao Pai para afastar este cálice dele, mas que faça-se antes a vontade do Pai do que a dele. E nisso veio um anjo para confortá-lo. Mas Jesus ele rezava ainda mais. Ele orava com mais insistência, com mais instância. Ele não desistia da sua oração. Por mais que ele sentia esta agonia, essa tristeza mortal, por mais que ele sentia todas essas dores, Jesus não parava de rezar. E não parando de rezar, Jesus ele começa a angustiar-se ainda mais. Foi tão grande a angústia de Cristo que o suor dele passou a ser sangue. E olha como Lucas ele descreve no final desse versículo: o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Então não foi apenas gotículas de sangue que saíram de seu rosto. Foram suor com muito sangue. Deixou toda a sua roupa molhada, ao ponto de cair pela terra e deixar aquela terra onde ele estava molhada. Escorria o sangue pela terra. Olha o tamanho da agonia de Cristo, mas olha o tamanho também da sua perseverança na oração. Cristo, ele não parava de rezar. Cristo, ele não interrompia a sua oração. Ele era tão forte na sua oração, que mesmo nas dores ele rezava. E eu fico pensando assim nós, né? Como que nós agiríamos diante de uma situação dessa? Porque aquele momento de agonia de Cristo, ele foi tão grande, ele foi tão fervoroso, ele foi tão poderoso na vida dele, que eu acho que nós não conseguiríamos suportar o momento daquele. Eu acho que nós não conseguiríamos, né, passar por aquele momento e ainda perseverar na oração. Acho que a nossa vida, né, a nossa vida de oração, ela não nos dá um suporte para que chegue um momento desse. Santo Afonso de Ligório escreveu um livro sobre a paixão de Cristo. Eu quero ler um trecho para vocês de uma meditação que ele fez, né, colocando algumas palavras de oração na boca de Jesus, que não está na Bíblia, é claro, mas na sua meditação de Santo Afonso ele nos mostra, né, algumas palavras de Cristo, para que a gente possa meditar, para que a gente possa olhar para a nossa vida, para as nossas ações, para as nossas palavras, por aquilo que nós estamos fazendo, e talvez mudar de vida, e talvez ter pensamentos diferentes, ter ações diferentes em relação à nossa vida pecaminosa, para podermos nos converter e nos tornarmos mais unidos a Cristo. Essa união que nós temos que ter a Cristo, ela tem que ser plena. E para isso a gente tem que compreender tanto a obra da criação, mas mais ainda a obra da redenção. Esta obra da paixão, onde Cristo sofreu tanto por amor a nós. Como nós rezamos todo início de meditação, esta oração de São Francisco de Assis. E Santo Afonso vem colocar assim para nós. Vendo isso, dizia então o nosso aflito Senhor, agonizando no horto: é esta, então, ó homens, a recompensa que vós me dais pelo intenso amor meu? Ó,
Se eu visse que vós, gratos do meu afeto, deixarias de pecar e começarias a amar-me, com que alegria eu iria morrer por vós. Mas ver, depois de tantos sofrimentos meus, ainda tantos pecados, depois de tão grande amor meu, ainda tantas ingratidões. É isso justamente que me aflige, me entristece até a morte e me faz suar sangue vivo. Percebendo essas palavras, da meditação de Santo Afonso, como que nós podemos então mudar o nosso pensamento? Como que nós podemos mudar a nossa vida? Como que nós podemos mudar as nossas atitudes, as nossas ações e começar a amar mais a Cristo? Qual será a nossa próxima ação? O nosso próximo passo de conversão? A nossa próxima atitude em deixar de ser uma pessoa que apenas peca a ser uma pessoa que busca se unir a Cristo? Como que o nosso coração ele vai enxergar este suor de sangue de Cristo, que não apenas saía gotículas de seu rosto, mas que escorria pela terra? E escorrendo pela terra, todo aquele sofrimento, ele não pode ser em vão. Pela redenção nós sabemos que não foi em vão, porque Cristo nos deu a vida eterna, se nós acolhermos a sua palavra. Mas é aí que está a questão. Nós estamos acolhendo a sua palavra? Nós estamos seguindo os ensinamentos da sua igreja? Nós estamos valorizando os sacramentos que ele deixou para a nossa salvação? Que ele próprio instituiu cada um dos 7 sacramentos, que são caminhos seguros para a nossa salvação? Ah, meus queridos amigos, nós temos que começar a mudar de vida. Perceber que Cristo, quando ele morreu na cruz por nós, quando ele sofreu todas aquelas dores, quando ele chegou a suar sangue, ele fez isso por amor. Qual o amor que nós dedicamos a ele? Qual o amor que nós retribuímos a Cristo por isso? Qual o amor que nós podemos colocar em nossa vida para que esta ação de Cristo, este amor com que ele nos amou, que deu a sua vida por nós, ele possa ele dar um novo significado para nós? Se não olharmos e se não mudarmos a nossa vida, o sofrimento de Cristo para nós foi em vão. Porque perderemos a salvação, não ganharemos a salvação. E se nós perdermos a salvação por negligência nossa, Cristo, ele fez a sua parte e nós não faremos a nossa. Então que este suor de sangue de Cristo, ele possa tocar o nosso coração, possa fazer com que nós busquemos verdadeiramente a conversão e através dessa conversão irmos de encontro a ele para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.